Não vi esse cara falando de anarquismo aqui. Vamos ver. Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, né? Antes de entrar nessa questão que eu vou trabalhar aqui, queria novamente agradecer, né, publicamente o Cássio pela participação ontem na conversa que a gente teve sobre antropologia e anarquismo, antropologia anarquista, né? Eu acho que foi bastante interessante, mais do que interessante, esclarecedora, pelo menos para mim, né? Ele demonstrou em vários momentos, né, enquanto um anarquista e um antropólogo, a sua visão, né, de como a ciência, essa ciência deve ser destacada, enfim, né, deve ser vista. E eu acho que o fato dele ser anarquista, melhor dizendo, né, traz outras questões para a gente pensar sobre como o conhecimento científico é trabalhado pelo anarquista, como o conhecimento científico, que tem uma versão, vamos dizer assim, anarquista, é trabalhado na universidade. Então, esse tipo de esclarecimento foi importante, porque às vezes, né, a gente acha que, sei lá, isso acontece muito na geografia, com os... E esse bagulho não tem nada a ver se pá com o antropólogo, ou com o que ele vai falar do ponto, mas é um bagulho que eu troquei uma ideia com os anarquistas esse tempo. Eles estavam falando sobre uma das críticas que eles têm a socialistas, é que, tipo, tu falarem uma superação de um mundo que vive nessa questão do tipo da representatividade, que a política é feita através da representatividade, que tu vota e elege, e eles são, e é os políticos, e é não sei o que, e eu sou um cidadão, os políticos são os políticos, eu não sou um ser político, o político é o político. E a gente tentar romper dessa ideia enquanto a gente está numa instituição que tem escritores que são extremamente renomados, extremamente importantes dentro da... que o conhecimento que é gerado dentro dessa organização tem um nome, tem tipo o Kallinicos, é o cara do Socialist Workers Party aqui no UK, que é um dos maiores nomes dos escritores que fazem parte dessa organização e tal, é tipo... E era uma crítica meio que nesse sentido, do tipo... Enquanto tu ainda tiver essa coisa de criar figuras e ter um culto a figuras dessa forma, tu conseguir sair de um mundo dessa, tipo, que a política funciona desse jeito, tu tem essa barreira, tá ligado? E eu achei uma crítica interessante, eu não me aprofundei muito em estudar ela, ou estudar mas eu achei uma crítica interessante pra deixar o cara pensando, é a mesma crítica, não é a mesma crítica, mas vai naquele caminho que o Freire fala da questão do tipo, que tu nunca vai conseguir criar um movimento revolucionário, ou tipo, que o movimento revolucionário de verdade, ele não pode ser por pessoas convencidas, ele tem que ser por pessoas que a liderança revolucionária, através do diálogo, ajudou essas pessoas a criticamente pensarem e chegarem na mesma conclusão que a liderança revolucionária chegou. E então, por isso, eles têm que participar da revolução. Então, eles vão ser liderança revolucionária por consequência, porque eles não foram convencidos a seguir a liderança. Eles pensaram através da mesma forma, através de um diálogo, a liderança revolucionária fez eles entenderem o que eles entenderam e por isso eles são uma liderança revolucionária. E através dessa reflexão o cara ficou, caralho, eu tenho que fazer isso também, é a única saída depois de eu ter entendido essas coisas. E a mesma coisa, tipo, se tu tiver esses grandes nomes, esses grandes escritores, tu vai acabar tendo essa dinâmica de tipo, vamos seguir pessoas, não somos nós os que pensamos isso, nós somos os que leram o que esse cara pensou e concordam. E é diferente, tá ligado? Os anarquistas, mas pelo que a gente percebe, né, e ficou evidente ontem com relação à antropologia, até em outras áreas das ciências humanas, os anarquistas são vistos, sei lá, de uma forma, sei lá, diferenciada, ou até não são bem vistos. Ok? Então, esse esclarecimento foi feito por ele, e ele trouxe questões, por exemplo, a gente pensar auto-organização, autonomia, entre os vários povos indígenas, né? Ele teve, evidentemente, também uma participação no trabalho lá que ele fez de doutorado, se eu não me engano, onde ele teve contato direto com o pessoal zapatista, então também foi muito legal, ele trazia mesmo que um pouco, né? Por isso que eu até deixei o convite, ele vir outras vezes aqui no canal para a gente aprofundar essa conversa. Beleza? Então, primeira coisa, eu queria agradecer aí a presença do Cássio, a presença de todos, né? E esperamos outras vezes que o Cássio apareça aqui para discutir outros assuntos, aquele que ele acha mais pertinente, interessante e assim por diante. Bem, o que eu vou fazer aqui
é pegar uma pergunta que fizeram no Flow Podcast ao Gustavo Machado e envolve os anarquistas. E aí a forma que ele respondeu. E aí, em cima da resposta dele, eu vou fazer uma consideração. Beleza? Vamos lá. Mandou uma mensagem pelo Pix. Ok, tu acha da traição-se Trotsky ao exército anarquistas? Onde ele chamou os caras para conversar, dizendo que reconhecia a independência da região e emboscou-os, matou-os e prendeu-os. Não, isso eu sei do que ele está se referindo, se é que é Kronstadt, não sei se é isso. Que deve... Bem, primeiro, né, tá evidente a pergunta. Se ele acha que é Kronstadt, pergunta, isso demonstra que ele não tem muito conhecimento do que ele está respondendo agora. Porque, evidentemente, não foi sobre Kronstadt. Ele está falando da independência, tem a ver, evidentemente, com o macro. Ok? Mas vamos lá, porque ele vai falar de Kronstadt. Vamos lá. Que era o chefe do Exército Vermelho, né? Bem, se for Kronstadt, porque teve outros episódios também, envolvendo o Macno e tudo, bem, é bem diferente do que ele falou. Então, faltou referência histórica. Lá, um grupo de pessoas... Faltou referencial histórico. Então, o referencial histórico só dele é o que vale para essas discussões, que provavelmente são marxistas que ele pega, para não dizer trotskistas. Ou ele pega o livro do Trotsky, História da Revolução Russa, de 3 volumes, e ele acha que isso já basta para ser discutido. Esses assuntos como o Kronstadt, principalmente sobre os anarquistas, ou as cartas que o Trotsky mandou falando sobre isso, né? Um texto chamado Muito Barulho em Torno de Kronstadt, bem interessante, inclusive, publicado pelo próprio PSTU, partido ao qual ele pertence, né? Ou outra carta que o Trotsky publicou em 1938, um pouco antes de ser assassinado, na qual ele vai destacar por que ele não estava efetivamente lá em Kronstadt. Ele estava no Mundos Rurais, ele comenta isso, diz até que depois ele foi para Moscou para discutir a questão sindical no 10º Congresso do Partido Comunista, ok? Mas enfim, vamos lá continuar. Pessoas que estavam à frente da base, tomaram a base, logo após a Guerra Civil. Ora, aí nós pudemos entrar... Não é logo após a Guerra Civil. Eu sei lá, que eu pensei uns bagulho que eu fico meio pá. Do tipo, ok, sim, os comunistas, os socialistas comeram o cu dos anarquistas durante a Guerra Civil Espanhola. Ok. Ah, não, mas não foi os socialistas, foram os comunistas, não foram os... Ok. Ah, porque o Trotsky matou os caras lá na... Ok. Tipo, é o tipo de discussão que... Mano, a gente estuda a história dessa forma que a gente diz ser o materialismo histórico, que a gente vai tentar agarrar o máximo de materialidade possível, ou seja, para analisar a história a gente vai ter que ver o máximo de fontes possíveis e entender a materialidade do bagulho, e daí a gente fazer análise. Posso estar falando merda agora sobre materialismo histórico, mas eu entendo que é nessa questão, entender que, tipo, até a questão do, sei lá, porque no Oriente Médio tem o culto ao exército, porque o exército que liberou vários países de lá foi através, então, tipo, o exército estar na liderança de um país é porque tem esse culto. Mas o porquê que o exército lidera? Como que o exército lidera? O que o exército faz para cultivar esse culto ao exército? Eu acho que, até onde eu entendo de materialismo, e eu não sou especialista em materialismo, porque eu nunca li Marx diretamente, mas eu acho que vai ao longo dessas linhas aí, tá ligado? Tipo, a gente vai analisar histórico. Então, tipo, qual o sentido da gente ficar discutindo essas coisas quando a gente... Eu acho que é muito, mano, brigar ou fazer debates ou puxar debates ou ter esses grandes debates sobre essas divergências dos movimentos no passado é uma coisa do tipo, tá, mano, sim, ok, tiveram o Bakunin e o Marx brigavam sempre lá na Internacional e tudo mais, mas, mano, a gente nem tem uma Internacional mais, tá ligado? Nem tem uma Internacional dos trabalhadores ou do proletariado mais. Nem existe mais isso, tá ligado? De um fórum onde a gente possa se organizar internacionalmente, discutir o que pode ser feito pelo proletário organizado ao redor do mundo, unidamente, tentando... Não existe. Então a gente discutir nossos desacordos do passado, eu fico meio tipo... Ai, mano... O fascismo tá aí, né? Tipo, tem a Europa inteira com o fascismo na porta, a gente acabou de ter o bolsonarismo, a Meloni tá na presidência, o Milei tá na presidência, a porra do Netanyahu tá na presidência, e o Netanyahu nem é o pior deles, ainda existem
mais extremos casos de um extremismo genocida que, no Knesset. Ou seja, tipo, é tanta loucurada, Joe, que eu fico tipo, mano, a gente era pra ser gente que é baseada em ideia. Tipo, tá, os anarquistas eles não são baseados em materialismo, eu acho, não sei. Mas, tipo, mano, por que a gente tá discutindo o passado das duas quando a gente tem um inimigo em comum, tá ligado? A gente pode discordar muito do que vai se dar quando a gente conseguir organizar gente o suficiente pra que a gente consiga causar um impacto social e aí mudar alguma coisa, tá ligado? Só que enquanto a gente não tem gente suficiente que acredita que uma mudança é necessária, que acredita que a gente tem que se organizar e que acredita que é só com cada um, de que acredita não. De novo, não é acreditar, é entender. É pessoas que conseguiram engajar criticamente com todas essas críticas que se fazem e elas perceberem essas dinâmicas, elas entenderem como funcionam e elas quererem mudar. E elas pensarem e criarem formas de como mudar, tá ligado? Seja pra qual lado for, tá ligado? Seja se for se organizar através de um partido centralizado, que tem centralidade democrática, que tem organização de rua, que tem panfletagem, que tem... Ou seja, se organizando na comunidade, sendo uma referência na comunidade por organizar isso, por organizar aquilo, por caralho, os caras estão batendo em imigrante, vamos organizar, então eu vou falar com todo mundo que eu conheço aqui na volta, a gente vai organizar um grupo no WhatsApp pra quando acontecer qualquer tipo de ataque, a gente se juntar, seja como for a tua forma de acreditar que as coisas têm que mudar e que tu tem que te organizar pra que elas mudem. Enquanto a gente não tiver gente suficiente que acredita que outra coisa é possível e que entende que a gente precisa atuar no hoje para que essas coisas sejam possíveis lá, enquanto a gente não tiver esse momento, por que a gente tá discutindo um com o outro, tá ligado? Por que a gente tá discutindo... Ah, porque no passado vocês fizeram isso, você... Tipo, ai, mano... Eu vou entender os anarquistas criticarem os socialistas. Acho que ainda assim não deveriam. Da mesma forma que a gente fala de uma frente unida, de que a gente tem que se juntar com o PT no Brasil. E o PT no Brasil é assim, mas a gente tem que se juntar aqui no Reino Unido, tá ligado? Com pessoas que estão dentro do partido do Labour, que é um partido extremamente, tipo, centro-direita. Direita, 90% da gurizada ela 90% da gurizada ela fala em privatização, em privatizar o sistema de saúde, em expulsar imigrante. É um partido de direita. A gente tem que trabalhar com pessoas de esquerda que estão dentro desse partido, com pessoas que acreditam que, mano, a gente tem que taxar grandes fortunas, a gente tem que olhar pra esses caras como problema e encontrar uma forma de usar o Estado pra brigar com esses caras e não pra cagar mais ainda o que a gurizada tá aí, tirar o nosso da reta. Então acho que, tipo, a gente acredita nisso, tá ligado? Que a gente tem que brigar junto com essas pessoas. Os anarquistas, eu não entendo mas eu entendo uma crítica que eles fazem nesse sentido, do tipo, mano, centralidade democrática vai acabar dando merda, tá ligado? Porque a gurizada vai acabar... A centralidade democrática não, exatamente, não é o problema a centralidade democrática, o problema é o culto à personalidade. Culto à personalidade dentro de uma coisa com centralidade democrática. Eu não entendo, eu não sei. Mas eu sei que, tipo... Entrei num ponto aqui que eu não sei, mas eu acredito que os anarquistas criticarem essa coisa da liderança, do bagulho, faz sentido, mas ao mesmo tempo os socialistas criticam os anarquistas porque, mano, tudo vai ter uma forma de liderança, tá ligado? E eu não sei se é incapacidade intelectual da gurizada que tá tão dentro do marxismo que não consegue imaginar essa outra forma, ou se é os anarquistas que estão tão ideologicamente dentro dessa ideia do mutualismo, de que as coisas seriam se tiver um líder que mostre que vale a pena, e só ignoram o fato de existir uma ideologia dominante, tá ligado? E essa ideologia meio que forjar a sociedade. Que a ideologia é forjada para forjar os cidadãos que forjam a sociedade, digamos. E essa ideologia é forjada por quem manda e a gente obedece porque a gente é o que nos sobra, tá ligado? Porque a gente acredita que é assim que tem que ser. Então, eu acabar passando a perna nos outros é porque é o que sobra pra mim. Porque eu passo a perna em alguém,
ou eu vou perder uma oportunidade, porque alguém que tivesse a oportunidade ia passar a perna em mim, tá ligado? Ou então o tipo de coisa do, foda-se, eu vou desvirtuar muito. A Guerra Civil ainda estava em andamento, ok? Trouxe em 1921. A Guerra Civil vai acabar no final de 1921 e 1922, mas vamos continuar. Nos meandros do que era reivindicado e tudo mais, mas o que acontece num país quando você domina uma base militar e toma a base militar? O país vai lá tomar a base alguém tomar de volta, porra. Foi o que foi feito. Interessante. Então, por exemplo, quando o Czar, em 1905, recebeu a carta dos trabalhadores e mandou metralhar, ele está errado. Porque aí tem reivindicações dos trabalhadores, ele vai lá e metralha. Aí quando os trabalhadores em Kronstadt fazem reivindicações, inclusive com a presença de bolcheviques lá, tem bolcheviques lá no meio, faz reivindicações, ele vai lá, toma a base para demonstrar os equívocos do governo bolchevique, ele vai lá e metralha e toma na porrada, aí tudo bem. Quando o Czar mata, tá errado, mas quando é o Trotsky, aí beleza, aí tá legal. Mas vamos continuar. E foi o que foi feito, é meio que óbvio. Então, eles tomaram e pior, a base militar fundamental, que era... Então, é meio que óbvio. Então, se você tinha lá 50 mil trabalhadores chegando no Palácio do Inverno e pudessem tomar o Palácio do Inverno, lá onde estava o Czar, não parece óbvio que ele vai mandar metralhar as pessoas? Ou ele só pode metralhar quando são as pessoas que vão para atacar, supostamente atacar o governo bolchevique? Vamos continuar. Kronstadt era o vínculo entre a Rússia e a Europa. Não é por baixo ali, por terra, pelo mar. Pelo mar é pelo mar da Finlândia, onde está Kronstadt. Aí vai ter toda uma discussão de quem estava certo, quem estava errado. A questão não é moral, quem está certo, quem está errado. Quem faz essa discussão moral não está querendo se ater aos fatos. Certo? A questão não é moral, quem está certo ou quem está errado. A questão é os trabalhadores de Kronstadt junto com os militares de Kronstadt que eram. Kronstadt era a principal base, né? Na Revolução Russa, inclusive. Você está entendendo? Principal base. Eles vão se rebelar. Por quê? Porque, evidentemente, os bolcheviques falam uma coisa antes de tomar o poder e faz outra quando tomam o poder. Então, eles estão falando o seguinte: olha, bolchevique, façam aquilo que vocês falaram que não fazer. É simples. Não estão falando para você fazer uma coisa diferente. Façam aquilo que vocês se comprometeram a fazer. Vocês não estão fazendo aquilo que vocês se comprometeram a fazer. Tanto que esse processo, para alguns historiadores, e não estou falando de historiadores anarquistas, não, eles são a minoria nessa discussão, ok? Esse processo vai ser, inclusive, chamado por vários de Terceira Revolução Russa, justamente por isso. Você está entendendo? É uma nova Revolução Russa, por quê? Porque a gente vai levar a cabo aquilo que os bolcheviques falaram e não cumpriram. Os bolcheviques que falaram que iam fazer, você está entendendo? Distribuição de terras, os bolcheviques que falaram que iam fazer, você está entendendo? Autonomia para os trabalhadores, os bolcheviques que falaram que iam dar liberdade para os soviets, Aí eles não fazem nada disso, é errado o cara que está lá em Kronstadt. Que os bolcheviques cumprissem, então, o papel deles. Se eles não cumprirem, evidentemente, as pessoas vão se revoltar contra isso, porque elas estiveram junto com os bolcheviques no processo revolucionário e perceberam que elas foram traídas pelos bolcheviques. Ainda que trair é até uma questão moral. Tá entendendo? O que eu acho que é o seguinte: os bolcheviques, eles são pragmáticos dentro da visão deles, meio religiosa do que é o socialismo. Só eles sabem o que é socialismo, porque eles são os marxistas, né? Eles estão lá, o materialismo histórico dialético. Então eles podem afirmar ou não o que é socialismo. Tudo aquilo que foge daquilo que eles fazem não é socialismo. Mas vamos continuar. Mas isso não é meio periférico, Gustavo? Isso tem a ver com Esse ponto aí é bem interessante, tá? Porque é realmente um dos pontos que eu venho discutindo desde que eu entrei na SWP, com a gurizada da SWP, sobre a questão da China. Do que, tipo, ok, a China neste momento é um país capitalista, ele opera como um país capitalista. Perfeito. Mas dizer que não tem nada de socialista, 0% de... Ok. Mas o que é o socialismo? Tipo, sendo bem pragmático com o conceito de socialismo, até onde eu consigo ir, e baseado em, como novamente eu vou dizer, não li Marx, até hoje não li nada diretamente de Marx, a não ser o manifesto. Então, tipo, mas eu acredito que seja
o comunismo é o horizonte, tá ligado? Um mundo onde as coisas... onde o mercado volta a ser, ou se pá, deixa de existir, mas não sei se pode voltar a ser só uma forma de interação social, mais uma forma de relação social como todas as outras, como sempre foi até o final do feudalismo europeu. E é sobre isso, tá ligado? E toda a produção, todo o nível de produção que hoje em dia é global que a gente tem, se torna comum, se torna de todos. Ou seja, toda a produção e distribuição ela é feita pelo bem comum. E aí, tipo, inovações, tudo vai ser pensado da mesma forma que é pensado agora, só que sem o viés do lucro, com o viés do tipo, tu vai querer inventar um celular novo porque celular é um bagulho massa, tá ligado? Um computador na tua mão. Tu vai querer inventar uma câmera muito a full, não porque, porque o iPhone tem que ter o melhor, porque daí ele vai vender mais que a Apple, que ele vai vender mais que a Motorola, não. Simplesmente pelo fato de que um computador na tua mão é muito a fuder e com uma câmera massa tu consegue tirar foto do que for, tá ligado? Então, é um avanço que tá aí pra humanidade, tá ligado? Então é um avanço que tem que ser buscado porque, mano, é sobre isso, é aí que tá dado, tá ligado? Quais as necessidades atuais. Tecnologia, ter um celular, ter um computador, ter uma inteligência artificial generativa, ter essas coisas. São necessidades, então a gente poderia pensar isso sem o viés do lucro. Mas o socialismo é o como a gente chega lá, tá ligado? É o que fazer. É o que fazer pós-revolucionário. É o que, tipo, é a construção da revolução, é o movimento socialista. O socialismo é o que vem quando acontece uma revolução, quando a gente consegue ter tanta gente organizada que toma o governo e se organiza e toma os poderes do Estado e usa os poderes do Estado para organizar as coisas. E aí tu vai usar a lei, tu vai usar as cadeias nacionais, tu vai usar toda aquela estrutura nacional que existe e jogar contra a burguesia nacional e a favor do proletário nacional. Como? De alguma forma. E aí é que vai, tipo, o objetivo final é extinguir a burguesia como classe. O objetivo final do socialismo não é existir sem a burguesia, porque o socialismo busca extinguir a burguesia como classe. Extinguir a burguesia como classe internacionalmente. Porque eu acredito que extinguir a burguesia nacionalmente impossível, eu não gosto de dizer, porque é aquela mão burguesa é a pessoa que vive através do mercado, tá ligado? É a pessoa que única e exclusivamente vive daquela, tipo, na origem da palavra, é aquela pessoa sem vínculo com terra, sem vínculo com nada, que vive em burgos, que são as casas na cidade, até onde eu sei, e que tem a sua vida numa relação mercantil, ou seja, tipo, ela vive naquela casa através de uma relação mercantil, ela consome coisas através de relação mercantil e tudo mais, que era apenas uma parte da sociedade. A maioria das pessoas tinha uma relação tipo, uma relação com a terra de, mano, aqui que minha família cresceu, tem aquela casa lá naquela, e tipo, não é nem eu tenho, é eu, tipo, eu sou daquela área lá porque a minha família, tipo, é uma casa onde tu nasceu, é uma região, é um campo, é uma fazenda, é um, tá ligado? Então, é sobre isso. E aí eu acredito que é isso que é foda de pensar socialismo, tá ligado? No sentido de, tipo, ok, realmente, a forma bolchevique, a forma dos soviets de ser os conselhos de trabalhadores organizados localmente, desde a rua ao bairro, à cidade, ao estado, ao país, ao continente e por fim ao globo, é uma forma. É a forma que conseguiu liderar uma revolução por não sei quantos anos. E aí se discute até o 21, até 26, até 88. Até quando? Que foi que aquela forma conseguiu? Até quando era organizado pelos sovietes e até quando os sovietes tinham realmente o poder e a partir de quando eles não têm mais? Eles tiveram poder realmente? Até quando? Foi, tá ligado? É uma discussão a se fazer, mas é uma discussão a se fazer no sentido de, tipo, no socialismo soviético, no socialismo de conselhos. E se o socialismo não for apenas soviético? Eu acho que essa é uma questão que muito grupo busca não pensar, porque realmente foi mais efetivo, realmente
tem muito mais material para se estudar e se entender e se organizar. E a sociedade europeia ela é muito organizada através disso, porque ela é organizada através de parlamentos. E parlamentos é basicamente isso, tu tem os conselhos locais, tu tem os conselhos de regiões, né, que são os councils, tu tem os conselhos de cidade, que é o parlamento da cidade, o parlamento britânico, o parlamento de Londres, tá ligado? Então é uma sociedade que geralmente está organizada assim, mas no Brasil a gente não está organizado no parlamento, tá ligado? A forma caberia porque a gente é herdeiro de uma sociedade europeia, porque a gente foi colonizado pelos caras. Então a gente tem a nossa forma, mas a gente ainda assim é herdeiro da sociedade europeia. Agora, e países da África? Que ainda conseguiram resistir muito da colonização europeia e têm ainda suas formas, mesmo que atravessadas de conflitos regionais pela forma que foi dividido cada país, cada cidade, cada lugar na África lá. Mas, e essas sociedades? E as sociedades muçulmanas? Tá ligado? E as sociedades que eram, tipo, ali daquela parte da Ásia, lá da China, o leste asiático, tá ligado? É tipo, são formações sociais que não se formaram da mesma forma que a europeia, foram afetadas pela europeia por causa da colonização, por causa do imperialismo, tiveram que, por causa do imperialismo, respeitar uma certa projeção estrutural, tiveram que se projetar estruturalmente nessa forma de uma burguesia que domina tanto capital, que acaba tendo um poder que influencia, não só influencia, mas que comanda a política nacional, que comanda as instituições políticas que são submetidas ao imperialismo, mas ainda assim é uma sociedade que não é formada por parlamentos. É uma cidade que ela obedece à chinesa, a indiana já foi fortemente um espelho da britânica por causa da colonização. Mas e a China? É isso que me deixa tão intrigado com a China. O Japão é uma cópia da Europa. A Austrália é a Europa. Tá ligado? Mas a China e a África são pontos e alguns pontos da África, eu não sei te dizer quais países porque eu não estudo África, mas me parece ser um bagulho bem interessante por causa disso. Porque são pontos no globo que, por mais que tenham sido colonizados e por mais que tenham sofrido pressão imperialista, ainda assim a sociedade se desenvolveu de uma outra forma, se organizou de uma outra forma e cedeu para essa forma aqui. Mas ela não é moldada por essa forma. Ela cedeu tanto que ela se moldou ao redor dessa forma. Mas ainda assim ela tem alguma coisa diferente da sociedade europeia, de uma forma que a América Latina em geral, quase toda, não tem. As Américas não tem. A Oceania não tem. Talvez em algumas ilhas onde a população nativa é fogo grande. O leste, sul, leste asiático ali, me parece. Tá ligado? A filosofia da coisa ou não? É porque as pessoas usam isso para dizer assim, olha, tá vendo, os marxistas falam que as organizações estão ali para defender os interesses dos trabalhadores, só que os soldados de Kronstadt não queriam isso e tal. É só que eles não fizeram uma reivindicação, nenhuma greve. Eles tomaram a base. Como eles não fizeram? Em vários momentos eles mandam cartas. Tinha jornais dentro de Kronstadt alertando o que estava acontecendo. E o governo soviético sabia de tudo que estava acontecendo. Como é que eles não são? Eles estavam fazendo as coisas sem os outros saberem. A questão é muito simples. Os bolcheviques não aceitam quem pensa diferente deles. E tudo bem? Tudo bem, é o direito dos bolcheviques não aceitar. O que não dá agora é dizer de que esses caras eram contra-revolucionários, como faz o Trotsky, você está entendendo? Porque aí eles são contra-revolucionários quando atacam eles. Mas quando o Stalin atacam, você está entendendo? O Trotsky mata ele, mata todos os trotskistas ou as pessoas que estavam lá dentro da União Soviética, aí não pode, a gente fica chateado. Mas quando vocês fazem isso, quando os trotskistas, quem está no Trotsky faz, aí pode. Porque aí está fazendo em nome da revolução, em nome do proletariado, mesmo que esse proletariado esteja reclamando lá em Kronstadt. É questão de que
os bolcheviques não conseguem ouvir quem fala diferente deles. E eu não estou falando que o cara é liberal, o cara é conservador, estou falando de socialista. Os bolcheviques não aceitam quem é socialista e pensam diferente deles. Mas vamos continuar. Esse é foda. Isso é foda, porque usando essa linha do Freire, por exemplo, de que tu não consegue, se tiver essa ideia de que a liderança é uma coisa a ser seguida e não uma coisa a ser parte da liderança, por isso que eu tava vendo o vídeo do outro cara esses dias falando sobre essa exata mão de que, tipo, mano, tem que ser falado, e eu não sei direito desenvolver sobre isso porque eu vi ele falando, mas tem que ser falado que, ok, os trotskistas falam que Stalin começa essa como é que é? Esse estado degenerado, estado trabalhador degenerado, ele começa e aí depois, então, só vai mais até foda-se tudo, tá ligado? Até deixar de ser uma organização socialista, uma organização estatal socialista. Mas Stalin só foi possível pela forma que o partido bolchevique era organizado, pela estrutura bolchevique, que é uma estrutura centralista democrática, com essa liderança, com essa estrutura de liderança. E essa estrutura, muito nisso aí que ele falou agora, dessa questão da crítica, de não serem criticados e tudo mais, do tipo, mano, aparentemente o Lenin, na época do Lenin, ele já tava meio que tipo, se não concorda com a linha dos bolcheviques, então tem que aprender a concordar, tá ligado? No sentido de propaganda. O Lenin é o cara da propaganda, tá ligado? Então, meio que encaixa muito nesse sentido do, mano, ou concorda com a gente, a nossa forma de pensar essa revolução, ou vocês estão errados, tá ligado? E eu acho que o problema não é nem discordar e falar, mano, a gente tá certo, tá ligado? A organização soviética, a organização através de conselhos é a melhor organização que existe, é a forma que tem que ser organizada, tá ligado? Só que eu não entendo por que essa necessidade de aí tratar os outros como traidores e coisas e aí tal, e se é uma tendência dessa forma de organização, e estando dentro de uma organização, eu sinto isso, eu sinto que pessoas que não se organizam da forma que a liderança bolchevique vai dizer que a gente tem que se organizar, começa a ser tratado como a parte, tá ligado? Começa a ser tratado como alguém que orbita a organização e não que é parte da organização. Alguém que também é amigo da nossa causa, mas não é o centro, a causa, a gema da causa. Não é um de nós, está com nós, tá ligado? Esse tipo de sensação, quando eu falo com a gurizada que tá mais tempo no partido, quando eu troco essa ideia, quando eu me dá um pouco dessa sensação de eu tô sentindo essa coisa, tá ligado? Isso que se tá falando, essa crítica que se tá fazendo, ela é fundamentada em uma coisa real, tá ligado? E eu vejo no Reino Unido, né, nem na Rússia, em 2026, não é nem em 1900 e pouco. Entendendo? Tomaram a base militar estratégica. E para mim é mais do que óbvio que qualquer base militar estratégica que seja tomada pelos soldados em qualquer lugar, ela vai ter que acreditar que ela tem força suficiente para destruir o restante do poder. No mínimo. Ela vai ser, né? Ou no mínimo se segurar ali, né? Porque exato, com certeza virá um... Mas isso é uma eterna discussão que enveredaria aí. Um dia um anarquista tiver um podcast, me chama que eu vou lá discutir com vocês. Isso até... Bem, eu acho que o anarquista, viu, Gustavo Machado, não precisa chamar você para entender Kronstadt. Ele tem muito mais conhecimento sobre esse assunto do que você. E olha que você tem muita discussão sobre assuntos.
Mas quando trata de anarquista, o que eu vejo? Eu vejo que você, às vezes, ironiza, você ri, você, tá entendendo? Você menospreza, você faz de conta que é uma questão menor. Por quê? Porque incomoda. Por quem está esses dois na tua frente, que evidentemente eu não estou aqui acusando eles de serem incapazes de fazer perguntas razoáveis para você, porque eles não estudaram esse assunto, não vão estudar esse assunto porque não interessa a eles, tudo que você falar para eles, eles vão aplaudir. Evidentemente é isso, porque eles não conhecem sobre o assunto. Eles não conhecem a maior parte dos assuntos que você falou no podcast. Eu vi esse podcast, a maior parte das coisas que você falou para eles, eles aplaudiram, eles não sabem nada. Fazem perguntas até toscas. Mas tudo bem, o fato de eles não saberem nada de marxismo, de anarquismo, de socialismo, não significa que eles sejam incapazes de falar em outras coisas, entendeu? Eles não sabem sobre esse assunto. E tudo bem também, não tem problema nenhum. Eu não sei de todos os assuntos. Se me chamarem para discutir neurociência, eu vou ter uma grande dificuldade de discutir. Beleza? Mas aí é simples para você. Porque quando tem alguém na tua frente aí que não sabe, você coloca as suas ideias e faz de conta que as suas ideias, né, são as melhores. Tudo bem, é o teu trabalho de propaganda. Mas quando fala de anarquista, você parece que se irrita. Ao ponto de você rir de uma forma que está menosprezando a pergunta, colocar ela como se fosse uma pergunta menor, ou até uma questão apenas que fosse, vamos dizer assim, moral, você entende quando não é, né? Finge de que quem estava lá não eram apenas pessoas contra-revolucionárias que estavam contra o governo bolchevique, quando na verdade tinham bolcheviques também ali dentro, ok? E defende de que quando tem lá uma ação, você toma alguma coisa que é importante, o Estado tem que ir lá e pegar e tomar de volta. Só que quando fazem isso com vocês, vocês ficam chateados. Né? Acham que aí são burocratas, são contra-revolucionários, acabaram com o socialismo na Rússia, o socialismo só vai até o Lenin morrer, depois a burocratização. Mas eles fazem a melhor coisa que vocês fizeram em Kronstadt. Sai arrebentando todo mundo que estiver abaixo, aí vocês ficam chateados que arrebentaram vocês. Mas quando vocês arrebentam que estão abaixo de vocês, aí bacana. Por quê? Porque aí são legais, né, meu? Vocês estão fazendo, vocês são os bons, né? Os verdadeiros socialistas, os verdadeiros revolucionários, os verdadeiros marxistas e assim por diante. Ou seja, o que a gente percebe é que os bolcheviques, sejam eles de qualquer temática, né? Falam de democracia, falam de liberdade, falam de igualdade, mas qualquer movimento que questione o que eles falaram e não fizeram, porque lá quando não está pedindo volta à propriedade privada, volta ao Estado czarista, eles não estão pedindo isso, é só pega lá os jornais Svetsia de Kronstadt e vai ver o que eles estão falando, você está entendendo? Pega lá, está tudo traduzido já, os jornais Svetsia lá de Kronstadt, eles não estão pedindo isso, eles estão pedindo o seguinte: vocês falaram uma coisa e fizeram outra, façam aquilo que vocês falaram. Não é razoável isso? Não é razoável, né? Aí eles vão lá, atacam, arrebentam com todo mundo e falam: não, tem que fazer isso mesmo porque a gente tem que tomar de volta. Vocês entendem que o que acontece com a Revolução Russa depois, quando vai chegar o Stalin, a burocratização, não começa com o Stalin. O Stalin é uma peça nesse processo todo. Agora é evidente que ele vê dessa forma porque ele é do PSTU, enfim, né? A questão aqui é: tratar os anarquistas dessa forma não ajuda a fazer com que a gente conheça verdadeiramente o que aconteceu na Rússia. Ele pode ter críticas aos anarquistas, ele pode fazer questões e questionamentos ao que os anarquistas fizeram na Revolução. É um jeito dele. O que ele não pode fazer é tratar como se fosse uma questão menor, ele ficar dando risada como se fosse uma questão de menosprezar as ações dos anarquistas, que foram tão importantes, foram muito importantes, inclusive, ao ponto dos bolcheviques se aliarem e depois matarem os anarquistas, como acontece na questão do Máquina, ok? E aí o que a gente percebe, né, é que quando interessa, ele faz de conta de que aquilo que eles estão propondo é bom, e quando não interessa, né, ele faz de conta que aquilo que eles propõem que é bom e as pessoas não aceitam, vale a pena falar e matar as pessoas, porque já que a gente é melhor, tudo que a gente fala tem que ser levado à risca. Para quem nunca leu nada sobre Kronstadt, entenda, Kronstadt não é uma base onde tem contra-revolucionários, é uma base onde tem socialistas, você tem até mencheviques, você está entendendo? Porque os mencheviques estão longe de ser contra-revolucionários, eles estavam juntos na Revolução,
Você está entendendo no primeiro momento, alguns mencheviques, ok? Você tem lá anarquistas, socialistas revolucionários de esquerda e assim por diante, que estão questionando a forma que os bolcheviques estão trabalhando nesse processo. Inclusive, gente bolchevique lá dentro vai questionar também, né? Para a gente entender de que a questão aqui não é ser o mais socialista, ser o mais revolucionário, mas você se propõe alguma coisa, você tem que cumprir aquilo que você se propôs. Caso contrário, as pessoas vão reclamar e falar, olha, vamos fazer a revolução que vocês falaram que iam fazer e não fizeram. Só que o problema é que depois, em 1921, eles não queriam fazer. Eles queriam burocratizar, eles queriam fazer de conta que o bolchevismo era a única forma de pensar o socialismo, que aí vai dar no Stalin e que depois vai matar todos eles. E aí eles vão ficar chateados, entendeu? Mas quem começou tudo isso foram eles mesmos. É evidente que os bolcheviques, com uma visão autoritária, para não dizer totalitária, antidemocrática, está entendendo? Uma visão aonde não permite que a classe trabalhadora se auto-organize, mas chegar num cara chamado Stalin e no stalinismo. Se você propõe tudo isso, só vai dar margem para surgir um cara tão autoritário quanto o Stalin. O problema é que eles acham que até o Lenin era tudo a mil maravilhas. Depois mudou. Por isso que ler... Cara, essa é a exata crítica que eu falei, tá ligado? Porque quando você lê e não ler apenas aquilo que os cânones marxistas dizem, ou mesmo os cânones anarquistas dizem, você consegue ter uma visão mais ampla dessa situação. Beleza? Então era isso. Caralho, pode crer. Caralho, os guris são bons mesmo, hein? Caralho. Fiquei até empolgado com essa discussão dos guri aqui, povo. Caralho, fiquei empolgado com essa visão dos guri aqui mesmo. Vou até deixar isso aqui aberto.